Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. E esta frase é tão verdadeira que muitos não percebem. O que eu penso dita a minha realidade. E vou dar aqui um cenário. Imagina alguém que todos os dias acorda com estamina. Olha, eu vou vencer o dia de hoje eu vou ganhar. Eu um dia vou ter carro, um dia vou ter mansão, um dia vou ter aquilo, um dia... A pessoa já vem todos os dias, acorda com essa estamina, com essa motivação, com o desejo de vencer. Mesmo ele sabendo que naquele dia pode cair, pode perder, mas ele sempre acorda com essa motivação. Verso alguém que diz assim: para Nini, alguém que acorda dizendo assim: para mim, né? Tá tudo bem ser pobre. Tá tudo bem eu acordar todos os dias comer chima e seco. Para mim tá tudo bem, desde que na minha casa eu esteja feliz. Para mim, não, para mim o pobre é mais feliz. Mas qual é a felicidade que existe em ser pobre? Ou essa pessoa não é pobre, ou essa pessoa não sabe, não sabe a energia negativa que é gasta por ser pobre. Não existe felicidade na pobreza. Não existe felicidade na pobreza. Você quer fazer aquilo, não tem nada, não tem condições para fazer. Você tem um sobrinho que está na formação, precisa de dinheiro lá, não tem como ajudar. Você tem um irmão que está, por exemplo, no hospital, quer uma ajuda. No hospital não tem, como se diz, não tem sangue, estão a vender sangue lá. Você não tem como pagar, você não tem como salvar o teu irmão que está lá porque você não tem dinheiro. E você vai me dizer: eu prefiro ser pobre, porque o pobre é feliz. Que felicidade existe em ser pobre? Então, voltando na frase, os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Este vídeo é exatamente para aqueles que querem deixar de ser pobre, assim como eu. Se os nossos pensamentos moldam a nossa realidade, nós temos que mudar a frequência daquilo que eu penso. Se eu pensava coisas negativas, eu tenho que passar a mudar. Por quê? Porque, de certa forma, o que acontece no universo, aquilo que eu penso, o universo cria condições para que aquilo se realize, mesmo que leve décadas. Mas o universo, quando entende, em outro sentido podemos chamar esse universo de Deus. Então o Deus, quando percebe que não, esse jovem, na verdade, quer vencer, e de facto ele quer, ele cria condições para que aquilo que tu pensas se torne uma realidade. Então, se tu pensa: não, eu quero ser pobre e feliz, então o próprio universo te cria essa realidade para ver se você vai ser, já que você já acredita que a pobreza, sendo pobre nesse caso, você é feliz. Então ele te cria essas condições de você ser pobre, de você ser feliz, porque é aquilo que tu deseja. Então, para tal, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Então, tendo esse cuidado, nós somos o chamado, né, a acreditarmos, ou seja, a desejarmos coisas boas. Eu, pelo menos, eu não tenho nada contra os pobres, porque inclusive eu sou um deles. Mas também não tenho nada contra os ricos, porque também desejo ser um deles. E percebe essa mentalidade? Há quem diz: não, o rico não vai para o céu. Isso é questão de má interpretação da Bíblia. As pessoas confundem essa má interpretação da Bíblia com a realidade das coisas e acabam crescendo com esses pensamentos limitantes. Se tu queres ser rico, o primeiro passo para ser rico é entender que a riqueza, numa primeira fase, ela é mental. Se tu tens pensamentos ricos, cedo ou tarde, tu vais se tornar rico. Mas se tu tens pensamentos de um pobre, cedo ou tarde, você tornar-se-á para sempre um pobre. Porque pense comigo, como que eu vou ser rico se na minha cabeça, se nos meus pensamentos, eu não acredito que haja uma felicidade em ser rico? Como que eu vou ser rico se na minha cabeça
E eu detesto os ricos porque eu penso que todos os ricos são maus. Como que eu vou ser rico pensando que os ricos, para eles serem ricos, fizeram alguma maldade? Como que eu vou ser rico pensando que, não, há mais felicidade em ser pobre do que em ser rico? Essas pessoas que dizem isso, na verdade, elas ainda não sabem o que é riqueza. Essas pessoas não têm a noção do quão é bom ser rico. Porque você vai me dizer que o rico é triste vivendo numa mansão, voando de um jato particular, sendo que em casa dele tem tudo. Vai me dizer que o rico é triste tendo carros? Jovem, não é possível dizer que há mais felicidade em ser pobre. Você vai me dizer que você tem felicidade sabendo que tem uma prima que está a estudar, que precisa de um apoio e você não conseguiu apoiar porque não tem dinheiro. Você vai me dizer que está feliz sendo pobre sabendo que tem uma irmã que precisa de sangue. E esse sangue nós sabemos muito bem que vende-se, mas tu não tens dinheiro para poder pagar este sangue. Vai me dizer que há felicidade em ser pobre? Não existe essa felicidade. Não existe. Você vai me dizer que há felicidade, sendo que há dias você sendo pobre, que você não come porque não tem nada para comer, porque você é pobre. Vai me dizer que há felicidade nisso? Então, hoje eu te chamo a mudar esses pensamentos. Pensamentos limitantes, não. Claro que somos todos pobres, sim, mas temos que ter a fome, o desejo de sair dessa pobreza para estarmos no outro estado social. Sem perdermos os nossos princípios, sem perdermos a nossa integridade, sem perdermos o sentido de sermos humanos. Porque se forem perceber neste vídeo eu falei sobre duas riquezas. A primeira riqueza é a riqueza do pensamento. Cultive os seus pensamentos de modo que antes de tu teres dinheiro, tu tenhas pensamentos de rico. Porque para tu se tornares um rico no verdadeiro sentido, no sentido do patrimônio, no sentido do materialismo, é preciso que primeiro tu tenhas pensamentos positivos, pensamentos de um rico. Porque quando nós vamos, por exemplo, lançar no Google os homens mais ricos, lá não se avalia o quão eles são inteligentes, o quão eles têm conhecimento. Avalia-se o patrimônio. Mas para que tu tenhas esse patrimônio depende do quão tu pensas, de quão tu és criativo, quão tu lês. Então, primeiro passo é você ser rico aqui, para depois se tornar rico de forma material, de forma tangível. Este é um dos pontos. Porque sendo tu rico do pensamento, isso é fácil, tu, no dia que te tornares rico de forma tangível, tu manter-se rico. Porque há muitos que já foram ricos que agora são pobres. Por quê? Porque não conseguiram manter-se rico. Só foi por um acaso que se tornaram ricos, foi por um acaso que se tornaram ricos e acabaram perdendo tudo. Então, a verdadeira riqueza, ela deve ser construída através dos pensamentos. Já dizia o grande Elon Musk, se nós pegássemos todo o dinheiro do mundo, né, e dividíssemos por igual para todo o mundo, ao ponto de que todo mundo, a partir de amanhã que vai acontecer essa distribuição, é um exemplo, todo mundo já é rico, não existe pobre nem rico, quer dizer, todos estão no mesmo nível. Podemos até inclusive chamar que todos são ricos. Passando-se uns 5, uns 10 anos, nós voltaríamos novamente a termos rico e pobre. E inclusive o próprio Elon Musk afirma que aqueles que eram ricos vão sempre se mantendo ricos, vão continuar sendo ricos depois desses 10 anos ou 5 anos. Mas aqueles que eram pobres, muitos desses que eram pobres vão continuar sendo pobres. Por quê? Porque não tem essa educação financeira,
Porque não tem essa primeira riqueza que eu falei, que é a riqueza mental, a riqueza de conhecimento, não tem conhecimento sobre a gestão de patrimônio, não tem conhecimento sobre a gestão do dinheiro, então acabam fazendo compras desnecessárias, acabam comprando passivos, enquanto que os ricos, na maior parte deles, quase todo o rico, ele primeiro zela pelos ativos. Então, se a pessoa não entende o que é um ativo, o que é um passivo, a pessoa não tem noção de como gerir, como que eu posso multiplicar o pouco que eu tenho, ele acaba se tornando, na média das pessoas, ou se tornando pobre. Então, o primeiro passo é investir em conhecimento. Quando tu procuras entender os homens mais ricos, não procure saber o que eles vestem, procure saber o que eles estudaram, quais são os livros que eles leram. Não procure aquele lifestyle, não, anda de um jato, não sei o que é. Aquilo já são apenas resultado de um processo que, se calhar, não está sendo aí demonstrado. São essas coisas que nós devemos estar atrás, de modo a consumirmos o que eles leram, o que eles estudaram, diferente do que nós estamos a estudar agora. Quais são as universidades que eles estudaram? Quem foi o professor? O que ele ensinou? E será que ele publicou um livro? Então, quando tu estudas esses pensamentos, há mais facilidade de tu se manteres rico, se um dia tu se tornares rico. Para terminar, já que o vídeo fica muito longo, para terminar, aqui vai um conselho do Paulo, escrevendo uma das suas cartas. Diz assim: e eu sei viver na miséria, e eu sei viver na abundância. Entretanto, como eu disse, não existe felicidade sendo tu pobre. O que nós devemos aprender com essa afirmação do Paulo é que, mesmo sendo pobre, tu deves procurar encontrar a felicidade. Tu deves procurar ser feliz, mas entender bem, não se contentar em ser pobre. É tu saberes que essa é a realidade, mudando a realidade sem se frustrar. É tu entenderes que a minha realidade é esta. Eu quero mudar para uma outra realidade, mas enquanto eu não consigo, eu também não posso viver triste. Mas também não posso viver com medo do extraordinário. Não posso viver com medo de me tornar rico. Porque não sei o que. Como nós já falamos, se tu queres se tornar rico, tira esses pensamentos. Tirar mesmo, eliminar. Não podes pensar desta forma. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.